Salve, salve, você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês podem ver, ainda num cenário não comum, né? Não é o padrão dos vídeos. No último, na análise pós-jogo, eu gravei direto do Mineirão. Pra quem não viu, estive lá vendo a Supercopa no Mineirão. A análise pós-jogo ficou bem legal, inclusive, apesar do resultado. E eu ainda estou em Belo Horizonte, estou aqui no meu quarto em BH. Volto hoje, segunda-feira, para São Paulo, mas antes mesmo de voltar, já tô até com a mala arrumada aqui, mas antes mesmo de voltar eu achei importante gravar esse vídeo com a cabeça um pouco mais fria, né? Não que minha cabeça estivesse quente ontem, mas enfim, com a cabeça um pouco mais fria, já começando a digerir um pouco essa derrota, esse vice-campeonato na Supercopa, pra gente refletir sobre algumas questões para a sequência do ano, porque no fim das contas o ano tá só começando, tem muita competição pela frente, muitas competições mais importantes que a Supercopa, inclusive, e tem alguns pontos que ficaram claros nessa partida contra o São Paulo e que a gente precisa refletir um pouco para seguir e para esquecer isso, para olhar para frente, né, para seguir com essa temporada, certo, rapaziada? Tem dois pontos principais que eu quero comentar aqui com vocês que estão sendo muito falados, né? E o primeiro não poderia ser diferente, que é a questão dos pênaltis. E não, eu não tenho uma fórmula mágica, uma resposta mágica para falar para vocês, nossa, o Palmeiras precisa fazer isso, e é isso que tá dando errado, que o Palmeiras precisa melhorar, e aí vai acertar todos os pênaltis, o Everton vai pegar todos os pênaltis, porque muita gente fala, e enfim, vieram esses comentários na análise pós-jogo, que o Palmeiras precisa treinar pênalti, né? Os caras precisam treinar pênalti, e claro que precisam treinar pênalti, né? Isso é fato. Só que eu acho que a gente não pode se limitar a isso, né? Não para por aí. Porque, na minha visão, o fato do Palmeiras perder tantos pênaltis não é uma questão técnica, né, de simplesmente treinar. Porque eu tenho certeza, eu tenho convicção que todos esses caras aí, Rafael Veiga, o Piquerez, o Murilo, todos esses caras aí que erraram pênaltis em todas as últimas disputas, eles têm condição técnica de acertar um pênalti, né, de chutar a bola da marca do pênalti no gol sem chance pro goleiro pegar. Eu tenho certeza que eles têm essa condição tecnicamente falando. Então, não é uma questão só técnica, não para só no campo técnico e não é simplesmente treinar. Então a gente precisa refletir sobre o que acontece. Desde que o Abel Ferreira chegou, o Palmeiras teve 8 disputas de pênaltis e venceu uma. Uma em 8. Então, assim, acho que tá claro, né, que não é uma questão de sorte, né, no pênalti é loteria, não, também não é isso. E de 45 pênaltis que o Palmeiras bateu em todas essas disputas, o Palmeiras desperdiçou 19. São 19 pênaltis perdidos em 45 batidos, é quase metade. É um aproveitamento pífio. Então, não é falta de sorte, é falta de competência para bater pênalti. E é sobre isso que a gente precisa conversar. Eu sei que muita gente vai colocar todas as derrotas por pênaltis na conta do Everton. E eu concordo que o Everton, ele não é um goleiro pegador de pênalti, ele não é um goleiro famoso por isso, ele não é um dos melhores pegadores de pênalti do país. Eu sei que isso faz falta em alguns momentos, como fez contra o São Paulo. Sim, eu gostaria que o Everton pegasse mais pênalti, eu gostaria que ele fosse um goleiro especialista em pegar pênaltis. Só que eu não vou vir aqui falar que o Palmeiras está perdendo todas essas disputas de pênalti simplesmente porque o Everton não pega pênalti, porque não é verdade. Contra o Boca Juniors, o Everton pegou o primeiro pênalti, o Palmeiras perdeu do mesmo jeito. E tiveram várias disputas que o Everton pegou pênalti e o Palmeiras perdeu do mesmo jeito também. Então não é simplesmente o Everton. Na minha visão, é muito mais a questão dos batedores do que do goleiro. Porque o Everton, ele não é um goleiro que vai pegar muitos pênaltis. Mas em média, ele pega pelo menos umzinho ali nas disputas. Claro, mais uma vez, em média, porque com o São Paulo ele não pegou nenhum, ele foi muito mal nas disputas de pênaltis, eu não tô querendo passar pano pra isso não. Mas eu acho que a questão é principalmente em relação aos batedores e a competência dos nossos batedores. E quando eu falo em competência, quando a gente fala em pênalti, a gente tem a questão técnica, né, que eu já falei que pra mim não é a mais clara, e você tem a questão psicológica. E é até louco pensar que esse Palmeiras é uma fortaleza mental durante os 90 minutos, né? Se provou dessa forma, de inúmeros jogos, inúmeras viradas em que o Palmeiras nunca desistiu e seguiu forte mentalmente. Eu comentei sobre isso várias vezes aqui. E nos pênaltis a gente entrou nesse ciclo vicioso de desconfiança, porque eu sinto que quando tava 0 a 0 na Supercopa, isso não é uma coisa só do São Paulo, mas quando tava indo para os pênaltis,
o adversário ele fica muito mais confortável do que o Palmeiras. Parece que o Palmeiras estava sentindo, meu Deus, eu preciso fazer um gol, preciso ganhar no tempo normal, porque senão a gente vai perder nos pênaltis, como foi. E o São Paulo, ele sabe que o Palmeiras não tem tanta confiança assim nos pênaltis. Então o São Paulo, o empate ali no fim das contas até que ficou bom para eles. Então eu acho que entrou num ciclo de que o time perdeu disputas de pênaltis, ficou famoso por perder disputas de pênaltis, e aí quando vai para os pênaltis eles já estão sem confiança. E aí como corrigir isso? Eu não sei, gente, eu não sei. É trabalho do dia a dia, é uma questão psicológica, é uma questão de treinamento, tentar treinar, simular a pressão de bater um pênalti, enfim, eu não sei, porque não dá pra apontar o dedo, na minha visão. O Everton podia pegar mais pênalti? Podia pegar mais pênalti, mas não é só isso. Não é isso que vai fazer o Palmeiras ganhar mais disputas de pênalti. E é louco pensar também que não dá pra apontar o dedo pra um jogador específico, né? Porque o Veiga era o grande batedor do Palmeiras, era o cara que fazia todos os gols de pênalti, e aí teve disputa com o São Paulo, inclusive, que ele perdeu o pênalti. Aí, na última disputa que o Palmeiras venceu, o Murilo, contra o Atlético Mineiro, o Murilo fez o gol da classificação. E aí o Murilo perde contra o São Paulo. O Piquerez, muita gente estava querendo que o Piquerez se tornasse o batedor oficial do Palmeiras de tão bem que ele estava batendo os pênaltis. E ele perdeu também. Então não é uma questão técnica, não é uma questão individual, não é só de um jogador, não é o Palmeiras não está perdendo pênalti porque o Veiga está perdendo sempre. Não, são todos. É uma questão psicológica geral e que a gente vai precisar superar. Eu não sei como, mas enfim, a gente vai precisar superar. E o segundo ponto que eu queria conversar com vocês é a respeito das trocas do Abel na Supercopa e do elenco do Palmeiras, das opções no banco, porque são coisas que se relacionam na minha visão, tá? Eu não acho que o Abel acerta ao tirar o Flaco tão cedo assim, tá? Eu acho que ele tirou o Flaco muito cedo para colocar o John, que é um cara que consegue cumprir função, que consegue fechar ali o lado esquerdo e tudo mais, mas a gente sabe que não é um jogador que vai entrar para mudar o jogo, que vai entrar para trazer algo novo. Não, ele é um cara que vai entrar ali para fazer o básico, para fazer ali a sua função, e é isso. E o Flaco, não que ele estava fazendo um grande jogo, acho que não, mas também acho que ele não estava mal, ele perdeu um gol ali, mas eu acho que ele traz algo de diferente, ele é o único centroavante que o Palmeiras tem. Enfim, eu acho que o Abel errou ao tirar o Flaco e acho que errou também ao tirar o Mike. O Mike estava muito bem no jogo, ele fez uma baita jogada que o cara do São Paulo tirou a bola em cima da linha. Então eu acho que o Abel erra ao tirar esses dois jogadores, tá? Eu quero começar daí o meu ponto, então guardem isso. Agora, o que acontece? O que aconteceu com o São Paulo? Eu acho que principalmente no segundo tempo. O São Paulo, ele troca mais e mais cedo, troca no intervalo já, e o São Paulo tem mais opções no banco para dar um pouco mais de gás pro time, sem prejudicar tanto o nível técnico. Então, o São Paulo entrou com o Nicão, que não foi tão bem no primeiro tempo. Coloca o Michel Araújo, que é um jogador que não cai muito do nível do Nicão. Eu não tô falando que ele é um grande jogador, tô só comparando. Já deu um gás um pouco maior ali pro São Paulo. Quando o Palmeiras fez uma substituição e depois demorou para fazer as outras, o São Paulo já colocava o Galopo, por exemplo, depois no final colocou o Ferreirinha, que eu também não acho que é nenhum gênio e nenhum cara que salva o universo, mas ele é um cara que dá um pouco mais de vida pro time ali no segundo tempo, dá um pouco mais de gás. E o Palmeiras, o único jogador do Palmeiras que conseguiu fazer isso foi o Aníbal Moreno, né? Que realmente eu acho que é o único reserva do Palmeiras hoje que pode ser titular, né? Talvez o Luan, se você pensar nos três zagueiros, mas enfim, eu acho que o Aníbal realmente é o único. E o Palmeiras ficou sem opções no banco, principalmente do meio pra frente, para tentar fazer alguma coisa. E aí a gente fica também num ciclo meio maldito, porque se o Palmeiras troca cedo, o Palmeiras consegue manter o gás, só que perde muito tecnicamente, né? Você colocar o John, por exemplo, no lugar do Flaco. Se o Palmeiras demora para trocar, você mantém os caras melhores em campo, só que você perde o gás. Então é um negócio muito complicado. E qual que é a solução para isso? A solução para isso é você ter reservas que não caiam tanto o nível técnico, né? Principalmente do meio para frente, do meio para trás. Eu acho que o Palmeiras
até tá bem servido, né? Eu falei do Aníbal, o Gabriel Menino até é um cara que pode entrar em segundo tempo, pode ajudar, né? Na zaga eu acho que tem opções, né? Você tem Marcos Rocha Mike ali na direita, enfim, do meio para trás eu acho que até tá mais tranquilo. Mas do meio pra frente não, principalmente com a lesão do Bruno Rodrigues, do Dudu, com o Endrick na seleção olímpica, o negócio fica realmente muito complicado. Tá, meus amigos, e o Abel, ele chegou à conclusão de que o melhor Palmeiras a se fazer com esses jogadores, a se montar com esses jogadores, é utilizando uma dupla de ataque com Flaco Lopes e Rony, o que eu concordo. Eu acho que a melhor maneira de montar o Palmeiras hoje, com os jogadores que estão à disposição, realmente é montando essa dupla de ataque para encaixar melhor o Flaco Lopes, que é o nosso único centroavante. Só que aí a gente vai lá com uma dupla de ataque e não tem nenhum outro atacante para colocar no segundo tempo, se um cara cansar, o Flaco Lopes, por exemplo, né? O único outro é o Breno, e a gente já viu que Breno, Lopes e Rony juntos não funciona, não é uma coisa que funciona. Então tem que tirar o Flaco, mais uma vez, não acho que deveria, mas se tem que tirar o Flaco, teve que colocar um jogador completamente diferente, que é o John, teve que mudar, o Rony virou o único centroavante, enfim, eu acho que faltam peças também, e faltaram peças na Supercopa. E eu não tô também querendo apontar que o Palmeiras não venceu por causa disso, ou por causa disso, porque não contratou, ou porque o Everton não pega pênalti. Não, eu acho que é uma junção de todos esses fatores, somada à incompetência do Palmeiras de não converter as chances que criou durante o tempo normal, porque criou. O São Paulo até chegou também, mas teve aquela chance muito clara do Caleri, mas o Palmeiras teve duas com o Mike, teve com o Flaco, enfim, o Palmeiras teve oportunidade, não foi competente para converter, e merecidamente perdeu a Supercopa. Certo, meus amigos? Mas era isso, era só essas duas reflexões, porque isso envolve coisas futuras também. A disputa de pênaltis, que o Palmeiras vai ter ainda, vai disputar mais pênaltis, e a questão do elenco, que o Palmeiras ainda precisa melhorar um pouco, dar um pouco mais de peso, mais de profundidade para esse elenco, para seguir em 2024 forte em todas as competições, porque o calendário vai ser muito pesado, certo, meus amigos? Ao que tudo indica, o Lázaro, atacante ex-Almeria, ex-Flamengo, deve ser anunciado pelo Palmeiras, até a Leila confirmou. Então, voltando para São Paulo, eu já vou me debruçar em jogos do Almeria e, enfim, para poder analisar ele para vocês. Então fiquem tranquilos que sempre que tem contratação tem vídeo. E o Rodrigo Fragoso, setorista do Palmeiras pela TNT Sports, também confirmou a contratação do meia Rômulo, camisa 10 do Novo Horizontino. Então, se ele também for anunciado pelo Palmeiras, fiquem tranquilos que também vai ter vídeo, e a gente vai analisando como o Palmeiras vai melhorando esse elenco ao longo das próximas semanas para chegar forte nas 3 competições principais. Fechou, meus amigos? Mas é isso. 24 horas, bola para frente, vamos olhar para frente, vamos olhar para as próximas competições. Tem muita coisa importante no ano ainda, o ano não está perdido por causa dessa Supercopa. O importante é a gente aprender com os erros e não repeti-los. Certo, rapaziada?